Então, boa tarde a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à primeira roda virtual de conhecimento do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA, o meu e o nosso querido sempre, FADISMA, e é um prazer muito grande poder ter essa sala cheia, esse mosaico lindo formado aqui, né? Numa tarde chuvosa e de início de semestre, né, com tantas demandas, mas para falar de um tema tão rico e com esse professor tão querido, que é o professor Lucas Neves, e eu de pronto já passo a palavra para Laura Madeira, nossa sempriana, para ela fazer a apresentação formal, então, do professor Lucas. Laura, a palavra é tua. Seja bem-vindo, professor Lucas Neves. Como a Cris falou, estamos iniciando o semestre, então é com grande alegria que nós estamos te recebendo hoje. O senhor foi indicado por um de nós, semprianos, então nós estamos muito agradecidos pelo senhor ter aceito o convite de participar e estar discutindo sobre essa temática que é tão rica e crescente no âmbito do direito. Então, nós vamos tratar um pouco da abordagem do direito digital e a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, juntamente com o professor Lucas. Ele é advogado especializado em direito digital, proteção de dados e compliance. Ele é também certificado como o encarregado de dados, né? Data Protection Officer. Ele também é um auditor interno, certificado e pós-graduando em advocacia contratual e responsabilidade civil. Ele é palestrante e é professor nas áreas de direito digital e proteção de dados e possui uma atuação jurídica com empresas de grande porte e também de multinacionais. Além disso, ele ainda é um membro internacional da Association of Privacy Professionals. Então, nós podemos dar início à nossa conversa. Eu espero que todos consigam aproveitar bastante esse encontro, que se sintam à vontade para fazer contribuições no chat, também realizar perguntas, se for necessário. Espero que vocês gostem muito desse início de semestre, que é sempre muito rico para a gente, e a gente deve buscar cada vez mais aliados nessa nossa jornada, e é por isso que nós estamos aqui, mais um semestre, iniciando as nossas rodas virtuais de conhecimento, lembrando que todo esse trabalho é realizado por nós, semprianos, estudantes, juntamente com vários parceiros da FADISMA. Obrigada. Bom, muito boa tarde a todos, né? Todos e todas que estão participando aqui. Eu queria primeiro agradecer, fico muito feliz com o convite que eu recebi do Sempre, para poder conversar um pouquinho com vocês, agradecer a professora Isabel, a Laura, que nos apresentou agora, né? Fico muito feliz por esse convite, espero poder contribuir um pouco com esse tema, e eu acredito que esse tema, até a Laura comentou assim, que afeta muito direito. Na verdade, esse tema que a gente vai conversar hoje, que eu vou dar um foco assim um pouco até maior na LGPD, acho que todo mundo deve estar começando a ouvir falar disso, né? Desde o ano passado começou a entrar em vigor um pedaço dela, entrou mais um outro pedaço dessa lei agora em agosto, então acho que todo mundo está começando a ouvir falar dela, mas talvez não conheça muito, alguns tenham estudado um pouquinho, enfim, eu quero tentar, assim, dar um rápido compacto, uma conversa rápida com você sobre esse assunto, e um pouquinho disso também no impacto para nós, profissionalmente falando, para nós como pessoas físicas, e também até um pouco no âmbito do sempre, tá? A conversa, assim, eu quero, imagina que você está assistindo uma série, né, no Netflix, por exemplo, que passou 5 temporadas, e eles dão aqueles resuminhos de 5 minutos, resumindo todas as temporadas. É mais ou menos isso que eu vou tentar fazer isso hoje com vocês, tá? A lei é bem ampla, ela tem muitos detalhes, é muito interessante, mas o nosso tempo que a gente tem, eu vou fazer esse resuminho de 5 minutos, tá? Então, é um pouco denso, vou falar rapidamente aqui, mas eu vou tentar apresentar os principais aspectos e depois apresentar esse impacto aí que a gente vai, nós como profissionais, como pessoas físicas, enfim, vamos ter um pouquinho sobre essa grande, ampla lei aí que todo mundo está começando a se preocupar com ela, né? Eu vou só compartilhar, então, uma tela aqui rapidinho, um PPT que eu tenho. Só um segundinho. Não sei se tudo está aparecendo já, professora. Tá ok?
Sim, estamos visualizando. Vamos lá, aqui tem um resuminho do mini currículo, enfim. Bom, vamos começar por aqui. Pessoal, acho que cada um... parentes também, se quiserem fazer pergunta, alguma coisa, também podem fazer no chat, depois no final a gente pode também abrir os microfones, fiquem à vontade, tá, pessoal? Vamos lá. Então, o que significa essas 4 letrinhas? Acho que todo mundo começando já a ouvir muito sobre ela. Ela é uma lei que foi aprovada em 2018, tá? É uma lei que foi aprovada em agosto de 2018. E ela começou a entrar em vigor, interessante falar se começou, é importante, começou a entrar em vigor ano passado. Tá? Então, 18 de setembro, acho que fazendo um ano, né? Vai fazer um ano agora em setembro, e começou a entrar em vigor quase toda ela, mas alguns pedaços ainda não. E agora, em agosto, não sei se vocês também ouviram muito na internet, aí um pouco na televisão, passou também, que agora, em 1º de agosto, 3 semanas atrás, entrou em vigor mais um pedacinho dela. Então, a gente vai conversar um pouco mais agora, vocês vão entendendo o que entrou em vigor agora, que é a parte de sanções, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas grande parte dela entrou no passado. E alguns talvez já conheçam, outros não, mas olha que interessante, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? O que significa isso? O que isso muda na vida da gente? O que isso veio trazer para as empresas, para as pessoas, enfim. Eu gosto de resumir essa lei nessa pequena frase que eu botei entre aspas aqui. Tá? Então, toda essa lei, toda essa discussão, eu gosto de colocar nessa pequena frase e a gente vai conversar sobre essa frase. Tá? A lei não veio, como alguns pensam, ela veio complicar minha vida, ela veio burocratizar, ela veio trazer custos para as pessoas, para as empresas, ela veio proibir que as pessoas usem dados. Não, nada disso. Ela veio fazer o que está escrito aqui. Ela veio fazer o quê? Regulamentar tratamento de dados pessoais. Então, a gente vai conversar sobre essa frase aqui hoje. Tá? Vamos começar de trás para frente. Ok. O que significa dado pessoal? Então, se a lei veio regulamentar o tratamento de dados pessoais, vamos começar nesse ponto. O que é um dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação, qualquer dado, qualquer imagem, qualquer coisa, né? Material, não, seja no âmbito físico ou digital. Claro que o digital é mais usado e mais conhecido na internet, arquivos digitais, enfim, mas também no papel, tá? Fotos no papel ou informações impressas. Qualquer coisa ali que conste que consiga identificar uma pessoa natural, ou seja, consiga identificar uma pessoa física. Então, se você tem o nome completo de uma pessoa, tem o CPF, número de CPF, né? Endereço de e-mail pessoal, placa do carro, uma pessoa física, tá? Enfim, qualquer informação única, o conjunto dela, se consiga identificar uma pessoa. E isso é um dado pessoal e isso a lei vai se aplicar, tá? E também ela tem entender como ela é ampla, né? Uma lei extremamente ampla, ela também fala o seguinte: pode ser um dado, como a gente já conhece, né, como eu falei, CPF, nome, etc., mas também pode ser um conjunto de informações que você, juntando aquelas informações, você consiga identificar alguém. Né? Então, um exemplo assim, bem simples, bem bobinho, vamos dizer assim, que eu gosto de dar para vocês entenderem, é se eu falar a seguinte frase para vocês, ou a segunda frase, né? A rainha da Inglaterra no ano 2020. Se eu falar essa frase, a rainha da Inglaterra no ano 2020, vocês sabem de cabeça, ou com uma rápida pesquisinha, você sabe quem é essa pessoa. E eu não falei nome, não falei CPF, não falei endereço, não falei nada. Só falei uma frase que não tem identificação nenhuma, mas que num certo contexto, no caso, né, um certo contexto ali, de localização, tempo, etc., eu consigo identificar essa pessoa. Então, a lei é extremamente ampla. Você consegue identificar uma pessoa física, você vai ter aplicação dessa lei, e essa pessoa física, esses dados, né, que estão relacionados a alguém, se chama titular. Então, por exemplo, se você tem o meu nome completo, Lucas Pereira, né, se você tem um dado que me identifica, e eu sou titular dessa informação. Quando a gente falar, então, o termo titular, ele está se referindo às pessoas para quais esses dados identificam ela. Tá? A lei também traz algumas subcategorias, por causa do tempo, a gente não vai aprofundar muito aqui, ela também se refere a dados sensíveis e dados de menores e adolescentes, crianças e adolescentes. Nesse tipo de situação também há uma parte especial da lei com uma regulamentação mais específica. Tá? E esses dados, a lei também ela é ampla no sentido de dizer o seguinte: não interessa o vínculo que essa pessoa tenha, tá? Com a sua empresa, ou com o banco, ou comigo. Qualquer vínculo que tiver, a lei vai se aplicar. Então, por exemplo, um exemplo aqui do supermercado. Tá? No supermercado, você tem o cliente, que pode ter dados lá do supermercado, vai ser o titular, vai ter essa vinculação da lei, mas pode ser também o funcionário da empresa, o colaborador. Então, não tem essa distinção. É só para dados pessoais de clientes? Não. Qualquer dado pessoal, independente do vínculo que você tiver, você vai estar embarcando na questão de dados pessoais dentro da lei, ok?
E depois, o que é tratamento? Ok, dado pessoal é uma informação que eu tenho, ou um conjunto de informações, enfim, que vai identificar uma pessoa física, uma pessoa natural. Ótimo. E o que é o tratamento? O que significa essa palavra? Tratamento, pessoal, olha como essa lei é ampla. Eu gosto de falar que ela é muito ampla e vocês vão entender por quê. É qualquer coisa que a gente faça. A lei, inclusive, ela escreve, ela, no artigo se refere, ela fala que é qualquer coisa que você faça, incluindo. Ou seja, essas palavras que estão na tela aqui, pessoal, as palavras são verbos e palavras que estão na própria lei. Só que são palavras exemplificativas. Então, tudo que você fizer que está aqui é um Professor, Oi? Eu não tenho certeza, tu está passando o slide ou só está na primeira tela ainda? Eu estou passando. Não, mas não está passando. Opa. Está parado na primeira tela. Deu algum problema aqui, então. Peraí. Acho que não sei se não tem... Isso, agora sim. Agora foi? Vamos ver. Foi. Ok, agora está no o que é LGPD. Tá, daí mostrando umas palavrinhas no meio, é isso? Isso. Tá, então. E agora pulou? Quando eu pulo, mudou ou tá na mesma? Está na mesma. Estamos com um probleminha técnico aqui, então. Fica muito pequeno assim, se fica nessa tela? Não, para mim tá bom. Só pode passar. Então, eu vou ter que... As outras anteriores a gente não viu. Então, deu algum probleminha aqui, mas... Agora sim, agora está passando. Tá, eu vou tentar deixar aqui, então se ficar muito pequeno, eu tento aumentar, não sei se eu consigo aumentar aqui. Não vou conseguir. Acho que está bem assim. Tá bom, tá. Maravilha. Então, qualquer coisa... Bom. Então, eu falei aqui dos dados sensíveis e dados de crianças e adolescentes, tá? E o que é tratamento? Vamos lá. Então, pessoal, tratamento é tudo isso que está na tela, tá? Todas essas palavras que estão aqui são palavras que a lei exemplifica. Ou seja, se você visualizar a informação, se você apagar ela, se você copiar, você coletar, você eliminar, você transferir para outro lugar, tudo isso é tratamento. A lei vai se aplicar sempre. Você tem uma informação do pessoal, qualquer coisa que você fizer com isso vai ser um tratamento. Esse é o exemplo mais simples que pode dizer, qualquer coisa. Mesmo que não for nessas palavras aqui, você fizer alguma coisa que não está nessa lista aqui, também é um tratamento, ok? Ok, e aí? Eu descobri o que é dado pessoal, qualquer coisa identifica uma pessoa física, né? Beleza. Tratamento, qualquer coisa que eu faço com isso, só olhar a informação, estou tratando ela, eu copiar, eu rasgar, botar fora, é um tratamento, beleza, a lei é bem ampla. E aí, o que é o regulamentar? O que isso muda em relação a antes? Né? A gente sempre tem dado pessoal no nosso dia a dia, né? Muitos séculos a gente tem dado pessoal das pessoas para lá e para cá, em empresas, em bancos, etc. Mas o que muda agora com o LGPD? E o que vai começar a mudar para todo mundo? É o regulamentar da frase, tá? O que é o regulamentar? O que ela trouxe de diferente que não tinha antes essa lei no Brasil? Primeiro ponto. A lei diz o seguinte, ela traz 10 princípios, tá? Ela elenca 10 princípios que devem ser seguidos, obedecidos por todo mundo que está tratando algum dado pessoal. Então, a gente está fazendo qualquer coisa com dado pessoal, a gente tem que seguir esses 10 princípios. Às vezes a pessoa pensa assim, né? A pessoa está no início do curso de Direito, principalmente, ou, enfim, outros cursos que falam de princípios. Isso aqui é só para estudar, filosofia, princípios gerais, eu quero saber o dia a dia aí, o artigo de lei que eu tenho que aplicar. Pessoal, a LGPD é um exemplo de que os princípios, eles são práticos. Esses 10 princípios que estão aqui têm que ser postos em prática, tá? Então, se eu estou fazendo tratamento, fazendo alguma coisa com cidade, eu estou fazendo um recrutamento numa empresa, por exemplo, estou recrutando funcionários novos. Todo esse processo de recrutar os funcionários novos, tá, desde o início da captação da informação até a contratação, etc., tem que obedecer os 10 princípios. Não dá para escolher o princípio, ou acho que é uma filosofia, isso aqui tem que ser aplicado, tá? Claro que do tempo também a gente não vai poder falar de todos eles aqui, isso é uma questão de aprofundar o estudo, enfim, mas só um exemplo aqui deles, que talvez seja mais comum, todo mundo já tem na prática, há muito tempo tem acesso a isso, é o princípio da transparência. Então, quando eu vou instalar um aplicativo no celular, quando eu vou acessar um site, fazer uma compra na internet, enfim, sempre tem aquela caixinha, né, de concordo com os termos de políticas de privacidade e termos de uso. Aquilo ali é um exemplo de transparência, tá? Porque aquela política de privacidade que ninguém lê, eu até brinco, né, quando eu comecei a tocar com direito digital, uns anos atrás, eu fazia a política de privacidade e aviso de privacidade, enfim, e termos de uso para aplicativo do celular. E eu brinco assim, é um trabalho que ninguém vê. Porque, né, pensa entre vocês aí, né, pensem aí com vocês mesmo, quem que já leu aquele monte de letrinha, aquele monte de parágrafo? Quem é que leu aquilo que você clicar, né? Mas é a transparência, quer dizer,
pela LGPD, tudo que eu fizer com seus dados, se eu captar seus dados, eu tenho que lhe informar o que eu vou fazer com ele, para que serve, quando é que eu vou pagar eles, qual a proteção que eu estou dando, etc. E a segurança é outro princípio também muito prático, fácil de visualizar, porque essa semana mesmo saiu de uma grande loja aí de varejo que houve essa questão de sequestro de dados, né, que o sistema caiu, etc. Ali você está afetando o quê? O princípio da segurança. Então, a gente tem que proteger esses dados pessoais para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tá? Entre todos outros princípios, tá? Que não tempo de comentar, mas os 10 princípios têm que ser aplicados na prática, ok? O que mais que é regulamento? O que mais você tem que observar a partir de agora? Tá? Bases legais, tá? A lei também traz 10 bases legais, e toda vez que eu for pegar um dado pessoal, for tratar ele, fazer qualquer coisa com essa informação, obrigatoriamente eu tenho que alencar ou registrar pelo menos um dessas bases legais que estão aqui, tá? Consentimento, que é o primeiro, é o mais famoso, que geralmente ele clica na caixinha, mas todos os outros podem ser aplicados também dependendo da situação. Então, se você está fazendo, você tem um ponto de dados, está fazendo alguma coisa com esses dados, e você não conseguir dizer, olha, a base legal para isso é A, B ou C, você não pode tratar esse dado. Quer dizer que tem alguma coisa errada, ou seja, né, o próprio nome já diz alguma coisa ilegal acontecendo, e que você vai ter que alterar alguma coisa nesse tratamento, ou você vai ter que parar de fazer, enfim, alguma coisa. Então, a lei traz que você tem que atuar com os 10 princípios, você tem que classificar aquele tratamento que você está fazendo em pelo menos uma dessas bases legais aqui, e ela também traz uma outra coisa muito interessante, que aqui entra um pouco no âmbito aí do sempre, e vai entrar nessa questão de demanda que eu vou conversar no final com vocês. A LGPD também traz um conjunto de direitos e garantias, tá? Então, até o ponto anterior aqui, né, que são bases legais, princípios e tal, as empresas, enfim, que a gente vai tratando, vai ter que se adequar. Mas para nós, e enfim, todas as pessoas físicas que têm seu dado em algum lugar, que têm seu dado lá no banco, na empresa de celular, na empresa de telefonia, enfim, também a lei está trazendo novos direitos, né? Assim como a defesa do consumidor trouxe uma série de direitos, prazos, enfim, a LGPD também traz direitos em relação aos nossos dados pessoais que estão em algum lugar, em alguma empresa. Tá? São 9 direitos básicos, tá? E que todas as empresas têm que obedecer. Isso aqui, só um parênteses, né? Apesar dos artigos estarem em vigor já desde setembro do ano passado, ainda depende de alguma regulamentação complementar. Então, elas não estão totalmente ainda em vigor, tá, pessoal? Mas já está, provavelmente vai sair nos próximos meses o resto da regulamentação, vamos aguardar. Bom, esses 9 direitos, todo mundo tem acesso. Então, as empresas, vamos supor lá o banco, né, eu tenho meus dados no banco. O banco tem que respeitar esses 9 direitos assim que eu solicitar. Tem que ter um canal de comunicação que eu consiga falar com eles, e eu vou solicitar, eu quero confirmação de dados, eu quero que você me confirme, banco, que você tem dados meus. Nós temos dados, fazemos tal coisa. Ok, agora eu quero o acesso, quero uma cópia disso. O banco tem que lhe fornecer uma cópia do que ele tem sobre você, todos os, enfim, contratos, informações que ele tiver lá no sistema deles, tá? E entre outras, todos os outros direitos, tá? Eliminação, em algumas situações eu posso solicitar que aquela empresa pague meus dados que eu tenho lá, tá? Eu posso solicitar correção, se tiver algum erro, que eu detectar que tem um erro e não consigo modificar por eu mesmo mexendo no sistema, eles têm um prazo para corrigir, tá? Enfim, tem todas essas informações. Informações sobre compartilhamento também é muito interessante, que ele engloba a questão da transparência, e ele engloba uma questão que também um dos motivos que fez a LGPD e outras leis em outros países que vieram antes a existir. Porque durante um período aí as empresas começaram a captar muita informação, né, da gente, fazer coisas que a gente não sabia exatamente o que era meio escondido, não tinha acesso, não tinha nenhuma lei permitindo que a gente facilmente chegasse e obtesse informações, e a gente sabe que já passou muito na mídia, né, N situações em que empresas vendiam dados, né, empresas vendiam dados, você se cadastrou numa loja aqui para receber propaganda, mas eu começo a vender os teus dados para outras empresas que eu nem sei quem é mais, então tu pede controle. Então agora a lei também permite que a gente entre em contato com as empresas, elas nos forneçam uma lista e informações sobre com quem ela compartilha essas informações. Então, esses direitos aqui também é o que também vai trazer algumas demandas que eu vou comentar ao final, tá? Então, essa possibilidade, essa abertura de novas garantias, novas solicitações que têm que ser atendidas e têm que ser atendidas num prazo X, tá? Também, não só a lei garante que tem que ser atendido pela empresa, enfim, quem for solicitado, mas também tem que atender num prazo especificado, que também depende da regulamentação. Na Europa é 30 dias, 15 ou 30 dias depende da situação, e aqui provavelmente vai ser em torno de 15 a 30 dias também. Tá? Responsabilidades. Ela também regulamenta o seguinte: vocês vão começar a ouvir cada vez mais
essas duas expressões que estão aqui, tá? Controlador e operador. Isso é uma outra coisa que vai começar a surgir aí na mídia, vocês vão começar a ouvir bastante. A lei ela faz uma distinção, uma separação, tá? Então, quem está mexendo com esses dados, as empresas, enfim, que estão mexendo com as informações, que têm essas informações, elas vão ser classificadas como controlador e operador, que vai mudar um pouco a responsabilidade de cada um. Mas em relação a nós, pessoas físicas, vamos supor que a gente tem como dar um exemplo do banco aqui, ou do mercado, não vai fazer tanta diferença, tá? A gente vai contactar aquele que a gente conhece, aquele que a gente foi no mercado e dei meus dados. Se o problema é com o cooperador controlador, não importa, é o mercado que eu vou ter que manifestar, ele vai ter que se manifestar comigo, tá? Então, a gente, como pessoa física, não vai afetar muito. Isso aqui tem um ponto para se aprofundar em outro momento, mas gera uma cadeia de responsabilidade entre eles, né? Então, duas empresas, eu até vou dar um exemplo rápido aqui, só para ilustrar, mas não vou aprofundar muito. Então, por exemplo, um supermercado aqui, tá? Vamos pensar um supermercado. Então, numa ponta aqui, no lado esquerdo, nós temos titulares, são as pessoas físicas. Então, vamos imaginar que eu, Lucas, fui no supermercado, me inscrevi num programa de pontos. Clube de fidelidade, né, de pontos e tal. Beleza. Eu fui no mercado do João, né, João Supermercados, fiz minha inscrição no programa de pontos. Então, nesse caso aqui, quem está vinculado a mim, quem criou, desenvolveu esse programa, enfim, foi o Supermercado João. Só que o Supermercado João optou por contratar uma empresa especializada em trabalhar com os pontos. Então, esse terceiro aí que ela contratou é o chamado operador, tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo, eu fui no supermercado e fiz uma compra. Eu fui lá, passei no caixa do mercado do João. Só que o João não tem contador interno, ele contratou um escritório de contabilidade externo. Esse escritório de contabilidade, que vai prestar um serviço de contabilidade fiscal, enfim, é o operador deles, tá? Então, é só você entender essa questão de cadeia. E isso, assim como o jeito do consumidor, ele gera uma cadeia de responsabilidade. Então, vamos supor que nesse caso tenha acontecido algum problema lá no escritório de contabilidade, vazou dados, por exemplo, né, que é muito famoso, da onde está vendo vazamento de dados, né? Não importa. Para mim, como titular, olha, eu descobri que meus dados que estavam no mercado do João vazaram através do contador, não importa, o mercado que eu vou acionar, como se fosse uma cadeia do consumidor, tá? Eu posso acionar os dois, só o mercado, enfim. Tá? Então, gera toda essa cadeia de responsabilidade, então todo mundo tem que ficar atento quando vai contratar uma empresa terceira, enfim, em se preocupar se ela está adequada à LGPD ou não. Isso é um ponto bem interessante também, que vai gerar pontos de demanda no final que eu quero conversar com vocês. E a quem se aplica? Eu estou falando rapidinho para o tempo, tá? Desculpa, é muito assunto aqui, mas vamos lá. Se tiver perguntas, você pode interromper e fazer. A quem se aplica? Daí você pergunta, ok, eu vi que é dado pessoal, identifico uma pessoa física, tratamento, qualquer coisa que eu faça com isso. A lei veio, trouxe princípios que eu tenho que obedecer, trouxe questões de bases legais que eu tenho que encaixar, e apresentou novos direitos, né, os novos direitos que a gente colocou ali. Então, as pessoas têm agora direitos novos que elas não tinham antes, elas podem exigir e têm que cumprir num prazo X. E também tem essa questão de todo mundo que trata dado um com o outro vai responder por isso, porque a gente sabe que hoje em dia é praticamente impossível, inviável, muito difícil que uma empresa só trate tudo sozinha. Ela vai contratar terceiros para ajudar, vai contratar sistemas de outros, enfim, então sempre vai ter essa movimentação de informações entre sistemas, entre empresas diferentes, e a lei, então, óbvio que embargou isso e considerou que todo mundo vai ter que, no seu papel, enfim, na situação ali, responder por isso. Mas a pergunta agora é, ok, vai se aplicar a mim? Vai se aplicar à empresa do meu cliente? Vai se aplicar à empresa da minha família? A quem que tem que se preocupar com essa lei? Quem tem que se preocupar em obedecer esses princípios, essas bases legais, tudo isso aí mais? Aqui também é um ponto que a lei é bem ampla. Olha só, essa lei ela é interessante por isso. Ela veio embarcar muita gente, pessoal. Tá? Tomem cuidado. A lei, como ela está escrita hoje, que ela não tem muitas regulamentações complementares, o que ela diz? Todas as pessoas jurídicas têm que se adequar à lei, ou seja, todas as pessoas jurídicas se aplica a LGPD. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que tem CNPJ vai se aplicar a LGPD? Sim. Tem algumas raras exceções, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas 99% sim. Ou seja, supermercados, escritórios de advocacia, escritórios de clínicas médicas, escritórios de contabilidade, qualquer situação. E também não precisa ter fins lucrativos, tá? Então, pode ser condomínios, então, o prédio, a gente mora, prédio residencial, tem que obedecer a LGPD, tá? Igrejas têm que obedecer a LGPD, ONGs, tá? Então, existe CNPJ, tem pouquíssimas exceções lá na lei, que é questão de jornalismo, fins acadêmicos, são coisas bem específicas, que a maioria das empresas não vai se aplicar a isso. Então, praticamente todo mundo tem CNPJ vai ter que
se adequar à lei e seguir aqueles princípios, bases legais, etc, etc. Tá? Interessante, segundo ponto aqui, pessoas físicas. Olha só, a lei também prevê a sua aplicabilidade em algumas situações envolvendo pessoas físicas. Ah, então quer dizer que eu não preciso ter CNPJ para aplicar a lei? Exatamente. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Todo mundo aqui tem celular, correto? Tem um celular lá com nomes e telefones de pessoas físicas. Então, provavelmente, muitos daqueles números ali são informações, né, nome e telefone, que identificam pessoas físicas, são dados pessoais, correto? Agora, dependendo do que eu fizer com isso, pode ou não se aplicar a lei. Então, se eu ligar para um primo meu e convidar para comer um churrasco, para sair no shopping e tal, não tem algum fim econômico? Não, não tem fim econômico, coisa particular, é uma coisa de família e tal, não vai se aplicar a LGPD. Agora, se eu pegar esse mesmo celular, ligar para a mesma pessoa e oferecer um serviço que eu estou prestando, ou tentar vender um produto que eu tenho à disposição, automaticamente esse telefonema, mesmo eu sendo pessoa física, é para um fim econômico. Então, se uma pessoa física está usando para fins econômicos, também vai ter que obedecer a LGPD. Olha como é uma lei ampla e que está impactando e vai impactar para todo mundo no Brasil. Né? Imagina, de alguma maneira ou outra, o mundo vai ser embarcado por essa lei. Tá? E o poder público também. Tá? É muito importante dizer que os órgãos públicos, Estado, município, Câmara de Vereadores, Prefeitura, órgãos públicos, empresas públicas, Ministério Público, Defensoria, Judiciário, não importa. Tá? Todos os órgãos públicos também vão ter que respeitar a LGPD. Claro que nos órgãos públicos há algumas diferenças na lei, não se aplica 100%, tem algumas diferençazinhas assim, mas sim se aplica. Então, os órgãos estão correndo atrás, também se adaptando, e esses direitos também, alguns deles vão ocorrer, enfim. Então, o poder público também deve observar a LGPD, que é uma lei muito ampla. Tá? Agora vamos falar de uma outras 4 letrinhas que vocês talvez já tenham começado a ouvir e vão ouvir cada vez mais. ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse órgão público federal, né, uma autoridade, uma autarquia, não é autarquia ainda, não lembro a classificação, que eles estão mudando a lei sobre a ANPD, mas é um órgão federal, tá, com sede em Brasília. E ele também vai ficar cada vez mais conhecido agora, porque a principal atuação dele começou agora em agosto. Tá? O que é isso aqui? O que significa isso aqui para nós? Vamos lá. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela tem uma lista, se alguém tiver curiosidade, eu acho que é o artigo 50, não vou lembrar o artigo, 50 e poucos aí da lei, ela tem uma lista enorme de atribuições. Tá? Mas o que mais vai impactar agora, o que é mais interessante de lembrar, o que ela vai fazer? Lembra que a gente falou que a lei vai obedecer princípios, bases legais, tem a questão dos direitos, responsabilidade se acontecer alguma coisa? A ANPD faz parte disso. Primeiro ponto que é de atuação dela, fiscalização. Tá? A ANPD ela vai ser um órgão de fiscalizar as empresas, ou seja, a gente testamento, né? Qualquer pessoa, empresa, enfim, que estiver mexendo em dados pessoais, né, que aplica a lei, ela vai poder fiscalizar e aplicar multas administrativas, que a gente vai falar sobre as sanções daqui a pouco também. Então, ela é a autoridade que pode aplicar multas e fiscalizar, ela pode fazer auditoria nas empresas, né, tanto por autoiniciativa, ela pode escolher, olha, eu vou hoje eu vou hoje auditar empresas X, então ela pode ir lá e auditar a empresa, né, assim como o MEC faz nas faculdades de vez em quando, ele também pode fazer. E ela também pode fiscalizar por meio de denúncia. Tá? Então, ela tem um canal de comunicação que, se houver alguma situação, não titular, ou enfim, pode denunciar uma empresa, e ela pode estar sujeita a uma comunicação e uma fiscalização da NPD. Tá? Ela também tem outra atribuição de promover atividades de divulgação. Ou seja, o que a gente está conversando aqui hoje um pouquinho sobre a lei, a gente está falando um pouquinho dos aspectos gerais aqui, é o trabalho dela também. Ela fala, olha, a LGPD existe, a LGPD traz isso, isso e isso, especialmente para as pessoas físicas, né? Eu acho que talvez alguns aqui, como eu comentei, ainda não conheciam muito a LGPD, e esse vai ser um dos papéis da NPD, é passar para o público, falar um pouquinho desses direitos que eu comentei agora há pouco, falar que tem essas garantias novas, falar que o regramento e o que está surgindo de novo. Essa é uma outra atribuição da ANPD. E também regulamentar pontos da lei. Como eu comentei antes, e quem for estudar um pouco a lei, for só mesmo ler ali a lei por cima, vai ver que tem vários pontos lá que dependem de regulamentação. E é essa NPD, esse órgão público federal, que
é responsável por isso. Então, ele já tem, inclusive, um planejamento, já lançou alguma coisa agora em junho, vai, nos próximos meses, lançar mais. Então, cada vez mais a gente vai ouvir sobre eles. Tá? Eles vão estar regulamentando uma série de coisas que está em aberto ainda. Ok? Outro também, outro termo, enfim, função, cargo, cada um tem, não está bem claro ainda se é função ou cargo, né? Mas é a situação do encarregado pelo tratamento das pessoas, que também tem outra sigla que cada vez vocês vão ouvir mais, que é o DPO. Tá? Eu também atuo um pouco nisso, né? Inclusive, isso é uma formação pública, está no site da FADISMA. Eu sou atualmente o encarregado ou DPO da FADISMA. Tá? Então, eu sou professor e também sou o DPO da FADISMA. E o que significa isso? O que essa palavrinha, esse termo DPO significa? O que isso vai trazer, o que traz diferente aí para a nossa realidade? O DPO é o seguinte, ó, a lei prevê que todas as empresas, todos os agentes de tratamento, empresas, enfim, pessoas que usam dados pessoais para fins comerciais, têm que nomear uma pessoa que vai fazer principalmente o que está aqui na tela. Primeiro, ele vai ser um canal de comunicação entre o titular e a autoridade. Ou seja, lembra ali a questão dos direitos que eu comentei antes? Então, eu quero exercer um direito, vai ter um canal de comunicação das empresas com seus clientes, com seus colaboradores, funcionários, etc. E o DPO vai ser esse canal de comunicação e ele também vai ser o gestor dessas solicitações. Então, ele vai ser a comunicação ali com o titular. Ele também vai ser uma comunicação com a NPD. Então, a NPD, a lei fala o quê? Se a NPD, a Autoridade Nacional, precisar falar com uma empresa, né? Por exemplo, ela quer falar com a FADISMA, pedir uma informação, ou a gente quer falar com a NPD, que também ela tem um canal para a gente conversar, para tirar alguma dúvida, por exemplo. Se a gente quiser falar com a FADISMA, quem que pode falar com a FADISMA? O DPO. Então, a pessoa que foi nomeada como DPO na empresa é esse canal com essa autoridade, ok? Então, toda essa situação envolvendo titulares e tal, e esse canais externos envolvendo proteção de dados, envolvendo questão da LGPD, é através do encarregado, tá? Ele funciona, né, a função dele é garantir que a adequação à LGPD seja contínua. Tá? Então, por exemplo, tem a adequação inicial, que é um processo que a gente vai adequar a empresa, né, ajustar documentos, sistemas, etc. E o DPO vai atuar de forma contínua para que isso esteja atualizado, para que isso esteja em dia. Se houver uma modificação na lei, por exemplo, que ele esteja atento a essa modificação e converse lá e faça os ajustes com a equipe necessária. Também ele atua dentro para orientar todos os colaboradores e toda a equipe interna da empresa. Então, ele vai estar à disposição para orientar com alguma cláusula contratual, para orientar alguma situação nova, alguma coisa que está sendo desenvolvida ali dentro daquela empresa, ele vai ajudar para que esse sistema esteja adequado com o que a lei determina. Ok? Quanto à obrigatoriedade, isso aqui é bem interessante. Mais uma vez, a lei é bem ampla. Tá? Hoje, como a lei está escrita, sem essa regulamentação que a NPD tem que fazer ainda, o que está escrito lá? Que todo mundo tem que ter o DPO. Olha só. Todo mundo tem que nomear um DPO, tá? Pode ser um grande player, aí uma grande empresa, como o Google, Microsoft e os grandes bancos, como aquele mercadinho ali que tem uma filial só, no mercado pequeno, mas que tem um clube de fidelidade. Enfim, tem dados pessoais ali. Até uma empresa de 2, 3 funcionários, um funcionário que seja, né? Até uma grande empresa com milhares de funcionários. Hoje, como a lei está escrita, todo mundo tem que nomear um DPO. É até engraçado que eu tenho uma consultoria em que a empresa é uma startup que é uma pessoa só. Ele é o CEO, ele é o executor do software, ele faz tudo, e ele também é o DPO agora, porque tem que ter nomeação. Né? É um pouco engraçado, mas por enquanto a lei fala isso. No futuro ela pode ser regulamentada dando alguns parâmetros. De repente, empresa de faturamento X ou número de funcionários, não sabe como é que vai ser. Mas hoje todo mundo em que se aplica a LGPD tem que nomear um DPO. Tá bom? Sanções. Pessoal, aqui é um ponto que entrou em vigor agora em agosto, que vocês devem estar começando a ouvir falar. Esse ponto aqui, os artigos relacionados a essa questão, é que entraram em vigor agora em agosto. Então, tudo que a gente falou antes, já estava em vigor desde, praticamente tudo, né? Estava em vigor desde o ano passado. E agora, 1º de agosto, entrou essa parte aqui da lei. Tá? O único parênteses entrou em vigor, entraram em vigor esses artigos, porém, ainda falta uma regulamentação aí para eles começarem a operar as multas, tá? Falta uma portaria que vai regulamentar o procedimento interno, tá? Mas já está rascunhado, já tem um rascunho e logo, logo vai sair. Ok, então quer dizer que tem sanções também, a lei tem, que é o que todo mundo está preocupado, todo mundo está falando agora em agosto. Tudo aquilo que a gente viu antes, se não for cumprido, pode acarretar nisso aqui. Quais são as sanções, então? Vocês vão começar a ouvir cada vez mais também. Primeiro,
Advertência. A NPD, ou algum órgão que está vinculado a ela, algum parceiro, enfim, que vai fiscalizar, ele pode chegar a ver que tem algo errado, ó, vamos dar uma advertência e um prazo para você consertar esse problema. Depois pode ter multas simples ou diárias, tá? Essa aqui é a mais famosa, todo mundo está falando sobre isso aqui, que a pessoa até se assusta, né? Pô, até 50 milhões de reais, não sei o quê. Como é que funciona? Deixar bem claro. A multa simples ou a diária, o cálculo é feito da seguinte forma. Pode chegar até 2% do faturamento anual da empresa, limitado a 50 milhões. Tá? Só que o detalhe é o seguinte, até 2% do faturamento anual, sim, essa é a multa máxima, claro que pode ter multas bem menores. Só que é por infração. Olha que interessante. Então, se for detectado, for julgado ali na processo administrativo, que você cometeu 2, 3 infrações, cada infração vai somar. Então, você pode chegar aí, teoricamente, até 6% do faturamento anual de uma empresa. Ok, olha que interessante. Só que tem outras sanções que o pessoal às vezes não comenta muito, mas que às vezes pode ser pior ainda que a multa, que são essas 3 finais aqui. Tá? Então, se aconteceu algum incidente, aconteceu algum problema, ele pode dizer, você tem que tornar público esse incidente, tornar público esse problema, tornar público essa sanção, que às vezes pode manchar a imagem de uma empresa, que pode ser mais caro que uma multa. E os 2 últimos, talvez mais graves ainda, porque ele pode determinar, a NPD pode chegar e dizer, olha, você tem que bloquear, você não pode tratar esses dados por 1, 2, 6 meses, 1 ano. Ou você tem que eliminar tudo e começar do zero. Imagina uma empresa de marketing que você sanciona ela dizendo, olha, você tem que apagar todos os bancos de dados e começar do zero. Praticamente, talvez até quebre a empresa, né? Tem que começar do zero, literalmente. Então, tem sanções bem complicadas aí, claro que tem várias graduações, enfim, né? Vai ter toda uma metodologia para se aplicar a elas, mas é o que está previsto e que o pessoal está começando a comentar e fica preocupado, que começou agora 1º de agosto, tá? Só que além disso aqui são multas administrativas, ok? É o Estado em relação à empresa. Tem um detalhe, como qualquer outra lei, obviamente que nós titulares, ou os titulares da nossa empresa, enfim, podem, se tiverem sofrido algum dano, algum prejuízo, podem tomar medidas judiciais ou extrajudiciais, pleiteando, por exemplo, danos morais ou materiais. Né? Então, aqui acho que você consegue visualizar um pouquinho aí a questão da atuação dos órgãos públicos, por exemplo, o próprio SEMPRE, dentro da FADISMA, e a atuação de profissionais da área, nesse ponto também. Então, além da questão administrativa, do Estado versus empresa, tem essa questão também do âmbito judicial ou extrajudicial, com danos morais e materiais por qualquer outro processo civil, por exemplo. E pode ser em paralelo. A lei permite que, não é porque está com sanção administrativa que não pode ter o processo ou vice-versa. A empresa, enfim, pode sofrer os 2 tipos de procedimento, ok? E quando que pode aplicar essas sanções que eu comentei aqui, as sanções ou os processos, né? A questão de sanções, que é o que a NPD pode fazer, tem 3 principais pontos e exemplos aqui. O simples fato de não estar adequado à lei, parcial ou integralmente, pode sofrer uma sanção, o processo administrativo e a sanção. Se a empresa não atender um daqueles direitos que estão lá, a gente comentou antes, ou atender fora do prazo, também pode sofrer uma sanção, ok? E talvez os casos mais graves, e pelo menos na Europa, os casos mais graves geralmente são relacionados com isso, que é se acontecer algum incidente grave de segurança, vazamento de dados, perda de dados, enfim, alguma coisa nesse sentido, exposição de dados devida, né? Aí sim, provavelmente vão ser as maiores sanções. Então, basicamente, os exemplos são essas 3 situações principais em que pode ocorrer um procedimento e uma sanção administrativa, tá? Ó, bem no tempinho aqui, tô terminando, né? Tô ajudando na minha cara já aqui. Tá, e o que isso aí muda, então, né? Vamos falar um pouquinho assim, o que muda no dia a dia para a gente, para as empresas e tal. Pessoal, a partir de agora, a empresa, eu digo a gente, nós, né? Nós e o banco, nós e a empresa de telefonia, enfim, qualquer situação que a gente tem dados pessoais com o terceiro, vai ter como trazer o quê? Transparência, segurança e relacionamento. Então, cada vez mais as empresas vão ter que ser transparentes, vão ter que falar o que estão fazendo com nossos dados, como estão fazendo com esses dados, tá? Vai ter que nos informar, passar as informações, né? Enfim, documentarem isso, a gente tem que ter acesso, poder acessar o que está acontecendo com nossas informações. Vai ter que dar cada vez mais segurança para isso, porque eles vão ser cada vez mais responsabilizados e está aumentando a questão de multas e possibilidades se não proteger adequadamente, tá? E a aproximação desse relacionamento, vai ter que ter esse canal de comunicação, vai ter que atender a gente, né? Porque a lei fala o seguinte, né? Eu coloquei em negrito, o dado pessoal pertence ao titular, pertence a nós, nosso dado é nosso,
né? Até então, muitas pessoas podiam pensar, ou até empresas que, no momento que eu passei meus dados, sei lá, para o banco, por exemplo, ele faz o que ele quer porque é dele, né? Ele captou a partir dele. Não. Os dados são nossos, vão ser nossos, e a gente tem que ter ingerência, a gente pode saber o que está acontecendo, ter direitos, enfim, poder ter controle, um maior controle, digamos assim, sobre as nossas informações, tá? Novas obrigações para as pessoas, para as empresas que estão tratando nossos dados. Eles têm que se adequar, basicamente, a 3 pilares, com questões jurídicas, técnicas e organizacionais. A gente tem que movimentar documentos, contratos, enfim, cláusulas. Também tem que fazer ajustes nos sistemas e na estrutura, para poder atender o que a lei está exigindo, por causa dos princípios e tudo mais. E também treinar a equipe, né, treinar todo mundo que trabalha para poder saber como lidar com essas informações no dia a dia, dentro do que a lei fala. Também está essa questão dos novos direitos, que eu já comentei, os novos direitos lá principais. E também, como eu falei, essas regras todas que as empresas têm que começar a seguir. E o que isso impacta para a gente que está aqui ouvindo agora? Vamos ser bem precisos aqui, nesses últimos minutinhos. Primeiro, vamos pensar aqui, nós estamos aqui entre profissionais, estudantes, né, pessoal formado, pessoas também que vão assistir esse vídeo, estão assistindo depois da comunidade. O que isso vai mudar para mim? Primeiro, uma possibilidade, um dos pontos. Adequação para atuação. Todos nós temos de adequar a LGPD. Como eu comentei, pessoas físicas ou jurídicas que usam para fins comerciais ou fins profissionais têm que se adequar a LGPD. Tá? Então, profissionais liberais, pessoas jurídicas, pessoas físicas, os nossos colaboradores, nossos parceiros, todo mundo que estiver lidando com esses dados vai ter que estudar, vai ter que contratar uma assessoria, vai ter que, enfim, buscar uma forma de se adequar ao que a LGPD prevê. Todo mundo. Eu sou um advogado recém-formado, não tenho CNPJ ainda, vou atuar. Vai ter que se adequar. Eu trabalho no escritório vai ter que se adequar. Eu sou um contador independente, um contador com empresa, não importa, todo mundo vai ter que se adequar. Certo, pessoal? Deixa bem claro isso. Atuação direta com a lei. Quem tiver interesse na área jurídica, na área de TI, até contabilidade também, a aplicabilidade disso, N ramos, você pode atuar diretamente com essa lei. É um ramo novo de atuação, em que você pode, por exemplo, trabalhar com consultoria para adequar as empresas, é um caminho, né? Então você vai ter uma formação, vai estudar, vai aprofundar, enfim, para você adequar ou manter essa adequação em dia. Você pode, de repente, se interessar em atuar como encarregado ou DPO, então você pode estudar mais e se preparar para adequar como encarregado, como a gente falou. Atualmente todo mundo tem que ter, e no futuro vai ter algumas regulamentações, mas vai ter que existir essa figura, ela é muito importante, e até situações, de repente, que não é obrigatório por lei, a gente recomenda que tenha, tá? Na Europa tem algumas situações que não precisa, mas as empresas preferem ter, para evitar problema, né? Para se prevenir. E, por exemplo, também assessoria jurídica para titulares e agentes, né? Como a gente comentou, vai ter a questão de fiscalização, a questão de sanções, e isso tem que ter atuação aí de profissionais dos dois lados da moeda, né, do lado do balcão, para ajustar essa situação, né? E para as pessoas físicas, ou seja, para todos nós, independente da nossa profissão, ou se a gente está aposentado, se a gente não está estudando, enfim, não importa, nós temos nossos direitos e garantias, que a lei está trazendo. E aqui entra, então, para finalizar, esse que eu estava comentando das novas demandas. Quando eu comentei, por exemplo, de questão de controlador-operador, que não deu para aprofundar muito por causa do tempo, mas é uma situação que envolve o quê? Eventuais conflitos entre essas empresas. Olha só que interessante. Então, vai ter um problema de segurança, vai ter um problema ali de desrespeito à lei, enfim, qualquer situação envolvendo a questão da LGPD, você vai ter entre empresas algum tipo de demanda que eles vão ter que resolver. Outra situação é, como comentei, a fiscalização da NPD, por exemplo. Então, a atuação pública, através das sanções, em relação a essas empresas, em relação a esse agente de tratamento, que vai ter fiscalização, vai ter auditoria, vai ter um procedimento administrativo. Também é uma outra demanda que vai começar cada vez mais a surgir. E focando bem na nossa conversa aqui dentro do âmbito do sempre, por exemplo, e os titulares de agente de tratamento, não vai ter conflito? Não vai ter demanda? Com certeza, cada vez mais. Já começou, já existem exemplos, especialmente em São Paulo, mas ainda é muito pouco. Por que muito pouco? Porque as pessoas ainda não conhecem essa lei. As pessoas ainda não sabem seus novos direitos. Isso aqui é um ponto muito interessante. A partir do momento que as pessoas cada vez mais conhecerem essa lei, conhecerem seus direitos, vai começar a aumentar muito a solicitação e vai começar a ter demandas aí. E aí que entra a questão de atuação direta nessa situação, em N possibilidades, né, de um lado ou do outro, e também, por que não, né, a possibilidade de se estudar, de se pesquisar e de se pensar numa atuação aí dentro
de certos parâmetros, enfim, ideia futura, de por que não entrar, por exemplo, o SARG, ou sempre, principalmente aqui, e tentar ajudar a resolver isso de uma forma de conciliação. Então, você tem uma demanda ali de uma pessoa física que teve um prejuízo, de prejudicar, teve um problema com uma empresa relacionado à questão de dados pessoais, por que não pode tentar haver uma conversa e resolver isso? Porque cada vez mais vai aumentar a demanda, né? Aquele jeito do consumidor, né? No comecinho começaram a se conhecer e hoje sabe que tem muitas demandas envolvendo o CDC. E LGPD cada vez mais também. Tá? Então, de repente, por que não, né? Uma questão de se conversar, de estudar, de se pensar, a questão de ajudar a comunidade, tanto na forma de instruções, de ensinar as pessoas sobre essa lei, quando havendo conflitos, de repente, uma atuação. Tá, pessoal? É isso aí. Eu falei, tentei, deu certinho, 6h48, falei bem rápido, peço desculpas, mas é para tentar cumprir aqui o horário, né, professora? Espero que tenha contribuído. Nossa, professor, maravilhoso, assim, eu tinha confessado, né, antes que eu não tinha muito conhecimento sobre tudo isso, salvo os cuidados todos que a FADISMA tem sempre, já com teu suporte e apoio, né, então, são muito importantes esses esclarecimentos, né, então, eu fiquei muito interessada em estudar mais, em fazer a leitura da lei, né, e poder aprofundar. Ficamos muito felizes com todo a visibilidade que esse tema trouxe hoje, né, com o teu nome também, e a tua forma clara, objetiva de explicar, e a gente sabe que coloca aqui a pessoa que vem de saia curta praticamente, porque é um tempo exíguo, mas tu conseguiu fazer isso de uma forma espetacular. Então, eu fiquei curiosa, assim, com relação a algumas coisas que a gente faz, até seja no campo profissional, não exatamente na FADISMA, mas em outras instituições de trabalho, onde a gente lança, e aí, enquanto isso, os sempreanos vão organizando aí alguma outra pergunta. Já foi disponibilizado o link de presença, mas eu tenho certeza que estão todos muito interessados em trazer isso para o nosso dia a dia prático. E eu vou trazer para o meu. Me surgiu uma curiosidade por uma situação enfrentada por mim. Numa outra atividade profissional que eu exerço, sempre é solicitado pela minha chefia que faça formulários no Google Forms, como esse que a gente está fazendo aqui da presença, né? Onde muitas vezes as pessoas respondem algum questionamento e é solicitado ali que coloque o nome, e-mail e telefone. Para que isso esteja dentro em conformidade com essa lei, qual o cuidado que se deve ter? Essa é uma pergunta para horas de resposta. Por isso que eu digo assim, a lei, ela parece pequena, mas ela tem uma série de detalhezinhos, tá? Assim, visão geral, todo esse aparente simples processo de solicitar essas informações tem que ver se está sendo respeitado os 10 princípios, tá? Mas, em poucas palavras, só para exemplificar aqui, genericamente, um exemplo, primeiro, tem que ter alguma documentação, a famosa política de privacidade, por exemplo, informando para essa pessoa que está preenchendo o que vai ser feito com os dados dela. Tá? Olha, se os dados são feitos para tal finalidade, a gente vai dar tal tipo de segurança, a gente compartilha ou não com terceiros, por exemplo, onde é que vai parar essa informação depois, tá? E também os direitos dela. Então, por exemplo, tem um artigo, se eu lembrar o número do artigo, eu acho que é o artigo 9º, se minha cabeça não falha, é o artigo 9º da lei, ele elenca o que tem que constar nesse documento chamado política de privacidade, minimamente tem que constar aquilo que está lá no artigo 9º, que são informações essenciais para as pessoas que estão preenchendo aquilo saber o que vai acontecer com os dados dela. E daí, a partir daí, tem questão de ajuste técnico, como eu falei, os 3 pilares, né? Então, por exemplo, onde é que vai ser guardado esse formulário? Vai ter segurança? Quem é que vai ter acesso a isso? Né? Então, é toda uma questão depois por trás dos bastidores, que é realmente, o que realmente está seguro, realmente a pessoa que vai ter acesso a esses dados depois vai ter acesso adequado. A gente vai fazer aquilo que a gente prometeu. Eu prometi que eu ia enviar o certificado. É só isso que eu vou fazer mesmo ou eu vou começar a mandar marketing, que eu não avisei ele antes? Tá? Então, tem que ser muito transparente. Primeiro ponto sempre, o mais essencial é a transparência. Perfeito, eu vou passar para o Emerson, então, que vai trazer aí alguns questionamentos ou algo que tenha no chat também, Emerson, que também é nosso sempreano.
Eu gostaria só de trazer a fala que a Laura colocou no chat, né, de que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela representa grandes avanços para a proteção dos usuários de serviços online. Muitas vezes nos deparamos, então, com facilidades para efetuar compras online, por meio de diversos aplicativos e encomendas, porém, muitas vezes acontecem de os dados sigilosos do titular serem clonados. Aproveitando essa oportunidade, então, professor, pela sua excelente palestra, pela sua fala, em tempos de pandemia, nós estamos atuando com mediações online. Talvez a professora Isabel já tenha comentado com o senhor a respeito disso. De que forma, se o senhor puder nos responder, mesmo que de forma simplificada, né, em razão da lei estar sendo muito atual, de que forma essa lei vai implicar nessa atividade que nós exercemos? Perfeito, ótima pergunta. Isso vai bem na linha também daquilo que eu gosto de deixar muito claro, né? A lei não veio proibir nada, a lei não veio complicar, ela veio ajudar, veio regular, veio organizar as atividades para trazer segurança para os titulares, proteção para eles, e também menos dor de cabeça. Ao contrário do que algumas empresas pensam, que é uma dor de cabeça se adequar à lei, na verdade, se você se adequar, vai ser muito mais fácil, porque se você estiver adequado, provavelmente você não vai ter dor de cabeça depois. Então, o impacto, na verdade, é o seguinte, a linha de, primeiro, como eu falei, transparência, então as pessoas vão participar, tem que saber como é que isso é feito, tá? A gente vai gravar as imagens, não vai gravar as imagens, vai ficar guardado com segurança, quem é que vai ter acesso a isso, tá? Ajustar tecnicamente para que esteja guardado com segurança, que essa informação não seja guardada em qualquer lugar, porque tá ali no HD, daí alguém foi para olhar em casa, copiou no pendrive, daí esse pendrive prestou para o primo, quando vê já tem, na quinta pessoa está vendo aquele vídeo. Então, é uma questão de ajustar documentalmente essas relações, constar como é que vai funcionar isso, né, regulamentar, ser transparente com as pessoas, tá? E também, novamente, questões técnicas. Quem é que vai ter acesso a essa imagem? Onde vai ficar gravado? Eu posso copiar isso ou não posso copiar? Né? Eu vou copiar porque eu vou fazer hora extra em casa, então eu vou copiar aqui para poder analisar a gravação. Cuidado, como é que isso é feito? Pode, não pode? Então, tudo uma questão da gente analisar o contexto desse processo, que é o processo de gravação, de audiência online, e ter alguns cuidados e ajustes para que a gente garanta segurança, garanta transparência, né? Garanta essa informação para quem está envolvido. De forma resumida, é claro, tem, né? Só para... Legal. Vamos ver aqui as perguntas. Perfeito. A Uli está perguntando ali se vai ser disponibilizado o material. Uli, não sei, a situação só se o professor disponibilizar e fizerem acesso direto a ele, porque senão nós não teríamos como disponibilizar. Vai ficar gravado esse encontro no YouTube, né? Qualquer coisa eu posso tentar disponibilizar uma versão aí, não sei como é que eu vou passar daí. Eu tenho meu e-mail também, ele ficou à disposição, quem quiser depois tirar uma fotinho e olhar. Pode ser e-mail da instituição, de novo, se você deve conversar comigo, alguma coisa, estou à disposição, né? lucas.neves@fadismo.com.br, tá? Eu vou pôr aqui no chat também, se quiser conversar. Eu queria dar as boas-vindas também para o professor Fábio Rígio, que entrou agora prestigiando o nosso encontro, né? E eu sempre digo que o professor Fábio é um dos grandes mentores do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da Fadismo, então é praticamente o nosso padrinho. Seja muito bem-vindo, professor. Grande professor, abraço. Conheço o Fábio também há anos, professor Fábio. É verdade. Gente fina demais. Então, Lucas, simplesmente eu não tenho palavras para dizer o quanto foi útil as tuas reflexões e ensinamentos e o quanto nós somos gratos por poder iniciar as nossas rodas virtuais de conhecimento realmente com conhecimento que é atual, é importante, é necessário para cada um de nós, seja como sujeitos, né, como pessoa física ou pessoa jurídica, ou seja, inclusive no nosso dia a dia, aqui na Fadisma mesmo, como acadêmicos, como mediadores, como facilitadores, e o quanto a gente precisa se apropriar desse conhecimento e poder ter uma pessoa
com toda a tua formação e a tua capacitação, é uma grande honra, assim, poder abrir essas rodas virtuais com a tua presença. Eu que Então, agradeço. muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo às nossas rodas virtuais e às temáticas do sempre. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Fico à disposição para futuras conversas, tá? Pode ser online, pode ser conversa assim, o que precisar, estou à disposição. Desculpa qualquer coisa, falei rápido, é muita informação, tá? Mas como eu falei, cinco temporadas de uma série em 5 minutos, porque realmente é muita coisa, tá? Mas, assim, agradeço muito, peço desculpa qualquer coisa, e realmente espero que tenha contribuído um pouquinho aí nesse assunto. Foi excelente, né? Está muito bem capacitado para fazer essa compilação e com certeza nós teremos outros momentos para tratar disso. Então, eu agradeço a todos, agradeço a presença de todos, já fica convite para a próxima roda virtual, onde nós teremos como tema marketing pessoal, que também é de suma importância, né? E ficam todos convidados.